O poder da esposa que ora. Capítulo 15. Sua reputação. A boa reputação é algo frágil, especialmente nestes dias de comunicação acelerada e mídia de massa. Estar no lugar errado na hora errada pode arruinar a vida da pessoa. Uma reputação não é algo a ser considerado com leviandade. O bom nome vale mais do que as muitas riquezas, Provérbios capítulo 22 versículo 1, e é melhor do que um unguento precioso, Eclesiastes capítulo 7 versículo 1. Ele deve ser valorizado e protegido. A pessoa que não dá valor à sua reputação pode algum dia desejar credibilidade e não encontrá-la. A nossa reputação pode ser arruinada pelos atos errados que cometemos, pelas pessoas com quem nos associamos, ou por palavras depreciativas ditas a nosso respeito. Nos três casos, o mal está envolvido. Um processo infeliz, boatos significativos, uma influência maligna, uma crítica no jornal ou 15 minutos de notoriedade, podem destruir tudo o que um homem construiu durante toda a sua vida. A oração é a nossa única defesa. As ocasiões em que meu marido mais se preocupou com a sua reputação, foram aquelas em que ele ou alguém era interpretado inadequadamente, num artigo de jornal, como se tivesse dito algo que não fosse verdade. Considerando o quão danosas essas coisas podem ser, sempre telefonávamos para as pessoas que julgávamos que poderiam ser mais afetadas pelas críticas, e lhes contávamos qual era a verdade. É claro que não podíamos telefonar a todos, então orávamos para que o número de pessoas contatadas fosse suficiente, e que Deus pusesse um fim ao problema. O resultado era que o que poderia ter sido um incêndio de grandes proporções, perdia a força e se extinguia em 1 ou 2 dias. As chamas poderiam facilmente ter seguido para o outro lado e nos consumido. Estou certa de que foi o poder de Deus, em resposta à oração, que nos protegeu. A mulher virtuosa, diz a Bíblia, tem um marido respeitado. Ele é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Provérbios capítulo 31 versículo 23. Isso acontece por acaso? Um marido de boa reputação é garantido a cada mulher virtuosa? Ou ela tem algo a ver com isso? É verdade que o homem obtém certo respeito por ter uma boa mulher, mas creio que uma das coisas boas que ela faz, é orar por ele e pela sua reputação. A oração pela reputação de seu marido deve ser um processo contínuo. Entretanto, não se esqueça de que ele tem livre-arbítrio. Se seu marido não for sensível à orientação do Espírito Santo, poderá decidir enveredar por seu próprio caminho e ter problemas. Se uma coisa desse tipo acontecer ou se já aconteceu, para manchar a reputação dele, ore a Deus para reverter a situação e permitir um resultado positivo. Ele também pode fazer isso. Oração. Senhor, oro para que meu marido tenha uma reputação imaculada. Sei que um homem é muitas vezes valorizado pelos louvores que recebe. Provérbios capítulo 27 versículo 21. Portanto oro para que seja respeitado em nossa cidade e as pessoas falem bem dele. O Senhor disse na sua palavra que a maldição sem causa não se cumpre. Provérbios capítulo 26 versículo 2. Oro para que nunca haja qualquer razão para que coisas más possam ser ditas a seu respeito. Mantenha-o longe de problemas legais. Proteja-o de demandas judiciais e processos criminais, ó Deus. Defenda-o dos que lhe possam causar danos, Salmo 59 versículo 1. Lute contra os que lutam contra ele, Salmo 35 versículo 1. Nós confiamos no Senhor. Que nunca sejamos envergonhados, Salmo 71 versículo 1. Se o Senhor for por nós, quem pode ser contra nós? Romanos capítulo 8 versículo 31. A sua palavra diz: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Mateus capítulo 7 versículos 18 e 19. Oro para que meu marido produza bons frutos, por causa da bondade que reside em seu íntimo, e que ele venha a ser conhecido pelo bem que faz. Possam os frutos da sua honestidade, integridade e humildade tornar aprazíveis todos os seus relacionamentos, de modo que a sua reputação jamais seja manchada.
preserve a sua vida do inimigo, esconda-o do conselho secreto dos perversos. Livre-o de qualquer armadilha preparada para ele. Salmo 31 verso 4. Mantenha-o a salvo da maledicência. Onde quer que tenha havido boatos maldosos sobre ele, toque com o seu fogo purificador o lábio dos que os espalham. Que seja revelada a responsabilidade dos envolvidos. Que sejam envergonhados e confundidos os que buscam destruir a sua vida, que sejam desonrados os que lhe desejam mal. Salmo 40 verso 14. Que ele possa confiar no Senhor, e não ter medo do que o homem possa fazer-lhe. Salmo 56 versículo 11. O Senhor disse que quem crer em Deus não sofrerá vexame. Romanos capítulo 10 versículo 11. Que o Senhor o guie e seja sua poderosa fortaleza e refúgio. Que a luz dele brilhe tanto diante dos homens que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Senhor. Mateus capítulo 5 versículo 16. Ferramentas de poder. Salmo 64 versos 2 e 3 diz: Esconde-me da conspiração dos malfeitores, e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Os quais afiam a língua como espada, e apontam, quais flechas, palavras amargas. Salmos 31 versos 17 e 18 diz: Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12 diz: Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Salmos 25 versos 8 ao 10 diz: Não te apresses a litigar, pois, ao fim, que farás, quando o teu próximo te puser em apuros? Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo, e não descubras o segredo de outrem. Para que não te vitupere aquele que te ouvir, e não se te apegue a tua infâmia. Romanos capítulo 8, versículos 33 e 34 diz: Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós.